Olá, galera! Nossa, quanto tempo, hein? Muito bom voltar a postar, voltar a fazer os vídeos que a gente faz para poder tentar ajudar a criar o pensamento sobre uma coisa que não está muito bem definida, não está muito clara, que é o movimento LGBT, que são as questões relativas aos direitos humanos. Outra coisa também que não está muito clara é o entendimento da sociedade sobre a causa e as questões LGBT. Uma coisa que para mim está cada vez mais obscura é o entendimento da instituição igreja e também de alguns outros grupos religiosos no que se refere ao direito da pessoa homossexual. Sabe, nós vivemos num país que tem um histórico muito complexo no que se refere ao direito de minorias ou o direito de grupos diferentes, digamos assim. Laurentino Gomes escreveu 2 livros fantásticos, 1808 e 1820. Eu recomendo essa literatura para qualquer pessoa. É claro, como todo livro de história, como toda reportagem histórica, a intenção dele nem é ser o detentor de todas as verdades, mas é muito elucidativo, muito explicativo. Se você começa a ler um pouco da história desse país, começa a ver o que aconteceu com a população negra, que já ocupou nesse país, especialmente no Rio de Janeiro, a marca de 50% ou mais de 50% da população, e você vê o que foi feito dessa população nessa ocasião, a dívida desse país negra é impagável. Se você souber que em plena Praça Mauá, no Rio de Janeiro, todo o acervo arqueológico, todo o material que poderia haver, que comprova todas as injúrias, todos os males, os danos, as perseguições, as mortes, as torturas feitas à população negra, foram totalmente destruídas. A coisa foi tão bizarra que a ideia é que não tivesse nenhuma memória disso. A ideia era criar um novo tempo para o Brasil, especialmente para o Rio de Janeiro. Pois bem, a herança que você tem hoje é a população negra continua lutando pelos seus direitos, buscando o direito a entrar numa universidade, buscando equiparação salarial, buscando uma formação, buscando descer dos morros para os quais foram obrigados a ir, porque não havia nenhum tipo de condição de morar nas partes planas embaixo. Bom, essa é uma discussão para um outro momento, mas ela é válida. Com relação à população homossexual, está acontecendo alguma coisa um pouco similar. Eu não vou falar das torturas físicas, porque o que foi feito com a raça negra era autorizado pelo Estado legalmente, e o que acontece com a população LGBT ainda não é proibido pelo Estado, que deveria ser laico e que deveria proibir, mas que sofre as mesmas influências que a população negra sofreu há 200 anos atrás. A ingerência da igreja deveria ser um Estado laico. Naquilo que... Bom, há pouco tempo agora tem uma foto veiculando aí no Facebook sobre um culto realizado na Câmara, outro no Senado, as pessoas levantam as mãos, de mãos dadas. Meus amigos, nada contra a religião de ninguém. Nada contra. Mas a Câmara Legislativa e o Senado Nacional são casas do povo. E o povo é múltiplo, é plural. Se você não pode fazer uma festa club, uma festa eletrônica, onde você tenha várias travestis e drag queens brincando dentro do Senado e dentro da Câmara, se você não pode fazer uma festa cigana para um grupo de umbanda ou de candomblé dentro do Senado e dentro da Câmara, só pode fazer culto religioso evangélico, me desculpa, isso não é laicidade. Isso não é direitos iguais para todo mundo. Aqui no Rio de Janeiro, agora no dia 19, teve um maior evento do calendário evangélico do Rio de Janeiro. É chamado A Marcha para Jesus. No meu blog, o livroproibidoamor.blogspot.com, eu fiz uma postagem sobre isso. A postagem que eu fiz,
Eu vou ler para você. Ela fica assim, o título dela é Marcha para Jesus. Será? Será que é para Jesus? Eu disse assim, no Rio de Janeiro, no último dia 19 de maio, os evangélicos se reuniram para apresentar um dos seus maiores eventos do calendário anual evangélico, a Marcha para Jesus. Liderados pelo famoso pastor, o famoso Silas Malafaia, que contou com o apoio incondicional de grandes líderes evangélicos aqui no Rio de Janeiro, como o pastor Marco Antônio, da comunidade evangélica da Zona Sul, muito influente no meio evangélico. Os cariocas evangélicos tomaram as ruas do centro metropolitano da cidade maravilhosa. Em tese, o maior objetivo de uma marcha ou uma parada seria a afirmação dos valores e crenças de um determinado grupo que busca, através de visibilidade, ganhar a maior aceitação dentro da opinião pública, uma vez que passam a ser conhecidos fora do seu reduto evangélico. Os saem de dentro das suas catedrais, de dentro das suas igrejas, dos seus templos, e vão se mostrar como são. Olha, a ideia é essa, tanto para evangélicos, quanto para o movimento do orgulho da raça negra, quanto para a parada gay, quanto para o movimento feminista, quanto para algum movimento, alguma marcha em defesa da pessoa portadora de necessidades especiais. É assim, uma marcha ou uma parada, o objetivo é, eu me mostro para a sociedade como eu sou e busco a maior aceitação pela visibilidade que eu ganho. O que se espera, o que deveria se esperar de uma marcha para Jesus? Bom, primeiro você precisa entender a figura histórica, antropológica, por que não dizer até mitológica, de Jesus Cristo. Quem foi o cara? Qual era o propósito de Jesus? Jesus era alguém que discriminava, que fez um clube, que colocava todo mundo com uma carteirinha de membro na mão, com a roupinha igual, com a cabeça igual? Ou Jesus foi um revolucionário? Será que se Jesus estivesse vivo hoje, no século XXI, ele não ia colocar a camisa com a bandeira do arco-íris e não ia defender o direito de quem está sendo morto no meio da rua? Vamos pensar. Eu penso que a ideia de uma marcha para Jesus seria mostrar que ele é mais do que um personagem histórico ou religioso. Talvez que, quando as pessoas passam a conhecer melhor os seus pensamentos, se tornam mais felizes. Porque uma pessoa que conhece o pensamento de alguém que morre por amor, essa é a história dele, se torna mais feliz. Alguém que suportou todas as lutas da vida porque tinha amor. Te dá mais força para você resistir às suas lutas, em tese. Ou ainda que ele poderia salvar a humanidade dos seus... Porque uma vez que você conhece a esse Cristo, você absorve o seu caráter e a sua essência, e assim você passa a seguir os seus bons exemplos, a sua não discriminação. Você passa a incluir ao invés de excluir. Você passa a aceitar gregos, judeus e romanos como sendo filhos do mesmo pai. Não era isso que ele fazia? Eu me lembro muito bem de já ter lido o Novo Testamento todo, pelo menos umas 6 vezes. Pelo menos. Mas aqui no Rio de Janeiro não foi bem isso que a gente viu no meio das ruas. Eu coloquei algumas... Depois acessa lá o blog e dá uma olhada, tem umas fotos que eu coloquei. Uma que é a minha predileta, de tão ridícula que ela é, tem o símbolo da PLC 122 cortado ao meio, ou seja, a oposição. Aí a faixa dele diz assim: respeito a diferença, respeite a minha crença. A Igreja de Cristo cumprindo a sua função social. Te manca, né? Homossexualismo é pecado. Viva a liberdade de expressão. Bom, então eu coloquei assim: motivados pelos interesses políticos e pessoais do seu principal líder, o referido pastor Silas Malafaia, os fiéis deixaram de lado a perspectiva do amor e levantaram, talvez até inconscientemente, faixas que aludiam ao ódio, ao preconceito, à discriminação e ao repúdio por pessoas ou seres humanos que se relacionam com seus iguais, ou seja, os homossexuais. Bom, aí eu continuo, eu vou aludindo, e eu
comento. Dizer que discriminar é liberdade de expressão ou que manifestar contrariedade a uma PLC como a 122, que garante a defesa constitucional da pessoa homossexual, e dizer que isso é uma forma de respeito é uma falta total da noção de cidadania. Total, sem noção total. No programa de TV do referido pastor, ele se refere ao movimento gay como uma ditadura. Aí eu coloquei algumas perguntas. Quem é que tem uma bancada na Câmara em Brasília? Existe uma bancada gay ou uma bancada evangélica? Quem detém boa parte dos horários na TV aberta e por assinatura nesse país? Os gays ou os evangélicos? Quando alguém anda pelas ruas dos milhares de bairros espalhados por esse país afora, você vê vários prédios erguidos com o nome da instituição lá na fachada. Essas instituições seriam clubes ou boates gays ou são igrejas evangélicas? Quem detém 10% no mínimo do salário de seus seguidores? O movimento gay ou as igrejas? Algo forte me vem à mente. Dizer que os gays seriam uma ameaça à instituição familiar desse país é, no mínimo, uma estupidez, se a gente levar em consideração o que eu vou te abordar agora. Faz um paralelo. Não existe essa guerra, mas se tivesse, faça o paralelo. Heterossexuais. Luta pelo direito ao aborto. Luta pelo direito ao aborto, maior índice de divórcio nos últimos 20 anos, rejeição à adoção de milhares de crianças espalhadas em diversas instituições no país. Gays. Luta pelo direito ao casamento civil, luta pelo direito à adoção legal de crianças, maior movimento na defesa dos direitos humanos atuante no Brasil nas últimas 5 décadas. É óbvio que não existe uma luta, uma guerra héteros versus homos. Não existe. Mas se ela tivesse, com base nisso que eu comentei agora, ficaria difícil discutir. Sexualidade não define ética, caráter ou valores. Os corruptos que aparecem na Veja, no Globo, nas reportagens do Jornal Nacional, nesse país, eles são todos tidos como heterossexuais. Todos. Nunca você vê um corrupto desse de Cachoeira não aparece no Jornal Nacional dizendo: ah, eu peguei esse dinheiro todo porque eu queria dar um carro novo pro meu bofe. Dá um tempo. Se sexualidade desse caráter, e se ser gay fosse falta de caráter, não haveria corrupção em Brasília, porque todos são héteros. Pelo menos a gente imagina que sejam. Bom, se você é evangélico e está me ouvindo agora, eu quero que você entenda que eu tenho total respeito a você. Minha família tem um monte de evangélicos. Eu fui batista por mais de 27 anos. Mas eu queria que você parasse um pouquinho, saísse do pensamento comum e refletisse comigo o seguinte: o que eu estou fazendo? Será que eu estou lutando a luta certa? Não estou sendo manipulado para atender interesses políticos de algum malandro cristão? Por que esse líder midiático, esse cara que holofote da mídia o tempo todo, que comanda essa marcha, ele se esforça tanto para eleger vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores? Cada reunião que o camarada faz pelo país afora, ele reúne no mínimo de 500 mil a 1 milhão de pessoas. É só ele apresentar um candidato, estalar os dedos e aquele candidato está eleito. Ele não precisa ser candidato a nada. Ele detém o poder na mão. Será que você não está percebendo a jogada que está sendo armada com a sua fé? Com o seu Cristo? Que moeda de troca está sendo feita com ele? Eu quero fechar para você dizendo o seguinte: não se engane. Alguns de vossos líderes, eles virão vestidos, fantasiados de pastores, mas o seu interior é o de um lobo. Acorda. Fica aqui meu abraço e meu desejo de que essa massa deixe de ser massa empurrada e passe a pensar. Um forte beijo no teu coração e a gente volta a se ver por aqui. Um abraço.